Olá pessoal, tudo bem? Espero realmente que sim. Pessoal, quando o assunto é segurança da informação, não é o bastante conhecer estratégias que visam assim a sua proteção. É cada vez mais indispensável conhecer os riscos que a utilização da internet trouxe para as trocas de dados. Por isso vamos abordar nessas cinco próximas aulas sobre as principais vulnerabilidades dos sistemas computacionais. Além de conhecer o perfil dos novos agressores, você aprenderá, pessoal, mais sobre os principais pragas virtuais. Ao entender o que ocorre por trás das ameaças, você será capaz de utilizar melhor os procedimentos disponíveis para preveni-las, eliminá-las. Tá? Isso é muito importante, eu peço que vocês prestem bastante atenção nessas aulas. Nas últimas aulas você conheceu uma série de novos dispositivos que prometem garantir segurança da informação, porém de pouco adianta suas estratégias de prevenção, detecção e recuperação quando não são acompanhadas de contínuo, tem que ter um contínuo monitoramento e atualização. Afinal de contas, os inimigos não perdem tempo, pessoal. Os vilões cibernéticos não param de aprimorar suas armas, explorando as fragilidades dos sistemas de segurança. Por isso torna-se cada vez mais indispensável ficar por dentro dos ataques, tá? Proteger bem os dados significa conhecer bem as ameaças. Assustadas com os avanços da pirataria virtual, algumas empresas recorrem a hackers que trabalham como consultores, denunciando as vulnerabilidades dos mecanismos de segurança. Dentre as ferramentas mais invasivas ou mais conhecidas é o vírus, com certeza o vírus, indiscutivelmente o mais famoso. Embora alguns estudiosos situem seu nascimento nos anos 70, foi apenas na década seguinte que o vírus começou a se espalhar pelo mundo afora, tá? Sua disseminação acompanha o ritmo da popularização dos personal computers, os PCs. Como a internet ainda não era acessível a todos, a infecção das máquinas dependia dos disquetes, dos discos flexíveis, amplamente usados para transporte e armazenamento de dados naquela época. Hoje é peça de museu. Criada em 1986 por dois irmãos paquistaneses, o Bran foi o primeiro vírus para o PC. Como atacava a inicialização do sistema operacional, ele entrava em atividade toda vez que a máquina era ligada. Pouco tempo depois surgiu o primeiro antivírus, imunizando os computadores contra a praga paquistanesa. No entanto, pessoal, os agressores não paravam de propagar novos vírus. No final da década de 80 surgiu o Dark Avenger. Sua forma de contágio também o tornava perigoso. Abrir ou copiar o arquivo era bastante para ser infectado. Ele foi seguido por ameaças como o Michelangelo, vírus que ficou famoso por lotar o disco rígido criado. Assim, ele criava, muitas pastas de arquivos com data de 6 de março, dia do nascimento do artista italiano. No primeiro ano do novo milênio, o vírus Love Letter roubou a cena, provocou prejuízos bilionários em todos os continentes. Graças à multiplicação de novos agressores, o mercado de segurança da informação está em alta, tá, atualmente. Aliás, o cenário não podia ser mais promissor. Os últimos 15 anos testemunharam um aumento vertiginoso das tecnologias mal intencionadas, tá? Isso é fato. Os números não enganam. Enquanto na década de 90 teve que lidar com 20 mil vírus, o número de ameaças conhecidas atualmente, pessoal, já ultrapassa assim a casa do 500 mil. Diante de estatísticas tão alarmantes, não há como ficar de braços, pessoal, cruzado por conta de ausências de sistema de segurança, imunes a pragas virtuais. Não existe nenhuma solução definitiva. A alternativa mais segura até o momento exige das organizações um olhar atento aos novos riscos. Não basta erguer muros e fortalecer edificações. Hoje mais do que nunca é preciso saber o que ocorre do lado do inimigo, tá? Preciso conhecer o inimigo. Pessoal, a proliferação das pragas virtuais acrescentou diversas palavras ao vocabulário do dia a dia do pessoal da TI. Para quem usa computador, temos o termo cavalo de Troia, vírus, worms, não causam surpresa, porém, apesar da popularidade de novas ameaças, pouco se sabe sobre quem está por trás do ataque. Para os mais leigos, as generalizações são frequentes. É comum ouvir o termo hacker, por exemplo, ser utilizado para designar um cracker e assim por diante. Pouco se sabe, na verdade, sobre as inúmeras categorias em que os inimigos de segurança da informação podem se encaixar. Tá? Diferenciá-los não é mero preciosismo, por exemplo. É uma tarefa que ajuda a entender os objetivos que orientam cada tipo de ataque. É um termo muito importante conhecer. Tá? Dentre os diversos vilões, os mais inexperientes são conhecidos como script kingdoms. Tá?
Embora assim sejam novatos no mundo da pirataria virtual, subestimá-los é um erro grave. Grande parte dos danos causados a inúmeras empresas é fruto de sua ação. A ineficácia dos sistemas de segurança de muitas organizações tem colaborado para que seus bancos de dados sejam presas fáceis, até mesmo na mão dos mais principiantes. No extremo oposto ao Script Kingdoms, encontramos os Cyberpunks, hackers capazes de invadir as fortalezas mais robustas. Ao contrário dos crackers, os Cyberpunks não têm objetivos maliciosos, eles querem apenas testar suas habilidades. Alguns assumem até uma postura colaborativa, apontando as fragilidades que exploram ao driblarem as barreiras de segurança. Embora auxiliem as organizações na correção de falhas, os Cyberpunks não são heróis não, pessoal. A gente não pode considerar. Ao penetrarem nas redes, obterem a força ou acesso aos dados sigilosos, esses hackers violam normas de privacidade. Assim como é crime invadir uma residência, por exemplo, mesmo sem furtar objetos, a ação dos cyberpunks não deve ser vista como menos criminosa, tá? Simplesmente porque não há uso indevido da informação alheia. Pessoal, assim, no entanto, há riscos ainda maiores rodando a segurança da informação. E, assim, quem acha que a pior ameaça vem da internet está bem enganado. Os crimes online ainda não conseguiram superar os agressores de carne e osso. Nakamura e Geus, grandes especialistas da área, mostram que os problemas relacionados à espionagem industrial, suborno, má-fé dos funcionários, pessoal, são assim a grande pedra no sapato das organizações. Mesmo com os avanços dos crimes cibernéticos, os insiders, tá? Os chamados insiders, não dão sinal de enfraquecimento. Né? De acordo com a pesquisa americana Society for Industrial Security, a ASIS, mais de 56% das 172 empresas pesquisadas sofreram tentativas de apropriação indevida de informação privadas em um período de 17 meses. É uma pesquisa nos Estados Unidos. Mais de 1.100 incidentes de roubo de propriedade intelectual foram documentados, resultando em prejuízo da ordem de 44 bilhões de dólares, pessoal. Assim, a importância conquistada pela informação na competição por mercado já tem estimulado a ocorrência de delitos ligados ao tráfico de dados. Além disso, a criação de dispositivos como o pendrives, né, os MP3 players também, tem facilitado a ação criminosa. Tá? Apesar do tamanho discreto, eles conseguem armazenar uma quantidade expressiva de arquivos. Então, também são utilizados. Após roubar uma quantidade significativa de informações, o funcionário corrupto ainda sai pela porta da frente da empresa. Afinal, o crime cometido foi praticamente invisível. A facilidade de execução e a chance de impunidade são fatores que vêm garantindo assim a expansão da espionagem industrial. Tá? Isso pela facilidade que se tem. Pessoal, felizmente a justiça tem alcançado alguns criminosos, punindo-os severamente, como mostram Nakamura e Geus, tá? Grandes atores, aí, grandes escritores da área, especialistas. Em 1993, José Inácio Lopes e mais 7 outros funcionários deixaram a General Motors para se transferirem para a Volkswagen. Junto com eles foram levados 10 mil documentos privativos da GM, o que incluía segredos sobre novos modelos de carros, futuras estratégias de vendas e listas de compras. Em 1996, Lopes foi processado e a GM foi indenizada em 100 milhões de dólares. Também teve um escândalo semelhante, fez notícia aqui no Brasil, pessoal. A Dreymark, tá? A empresa de legendas, teve 3 dos seus técnicos processados por viorarem os direitos autorais do filme Tropa de Elite. Nesse caso, os insiders foram responsáveis pela divulgação das cópias piratas, causando prejuízos bem expressivos. Afinal, o filme chegou às mãos dos ambulantes do Rio de Janeiro e em São Paulo também, muito antes de ser lançado nas telas dos cinemas. Tá? Então, isso foi um grande crime. Tá? Além dos insiders, ainda há outro temido grupo de vilões, os crackers, os também chamados Black Hats. Tá? São um dos piores pesadelos de qualquer empresa. Ao contrário dos cyberpunks, eles não estão apenas exercitando suas habilidades, suas reais intenções, pessoal, incluem a invasão de sistemas e roubo de informações importantes. Eles vão focar nas informações importantes. Seus crimes são orientados por objetivos exclusivamente financeiros. Uma vez de posse de dados confidenciais, os Black Hats procuram vendê-los de volta para a própria empresa ou para terceiros. Em 2008, pessoal, 11 crackers foram responsáveis por um dos maiores roubos de informações dos Estados Unidos. Eles conseguiram furtar nada menos do que 40 milhões de números de cartões de crédito.
40 milhões. Os dados foram obtidos por meio de um software malicioso que os criminosos instalaram nas redes de várias lojas norte-americanas. O indiciamento dos crackers representou um dos maiores processos relacionados a furto de identidade dos Estados Unidos. Olha só, então os crimes cibernéticos têm aumentado cada vez mais. Além de indicar que o fim da impunidade dos piratas virtuais está próximo, o caso norte-americano denuncia fragilidades das organizações diante do aperfeiçoamento dos crimes cibernéticos. Mesmo quando as informações não são vendidas para a concorrência, e assim, a simples divulgação do vazamento causa danos irreversíveis à imagem da empresa. Tá? Outro caso célebre de vazamento de informações causou danos milionários à desenvolvedora de jogos chamado Valve, do jogo Valve. Né? Sua equipe de 30 designers gastou 5 longos anos para construir o jogo Half-Life 2, que era ansiosamente aguardado pelos fãs. Para o desespero da empresa, pessoal, crackers invadiram o seu sistema e copiaram componentes fundamentais do jogo. Não demorou para que eles estivessem à venda na internet, antes mesmo que Half-Life 2 chegasse às prateleiras das lojas. Então, imagina o prejuízo. A possibilidade de usar a internet com fins maliciosos chamou a atenção de criminosos ligados assim à política. Os terroristas, enquanto os alvos dos crackers tendem a ser mais aleatórios, os cyberterroristas escolhem suas vítimas com base em critérios ideológicos. Entre os objetivos principais da sua ação na internet, tem destaque a disseminação de ideias, de ideais políticos e religiosos. Quando invadem sistemas, eles geralmente buscam pichar sites, interromper a comunicação, obter informações sigilosas. Os sistemas de segurança mais visados são alvo diário de bombardeios virtuais que incluem envio massivo de vírus e outras pragas. Embora os governos admitam que há quem diga que os hackers e crackers já tiveram acesso aos segredos de estados, pessoal, infiltrando-se com sucesso nas redes governamentais. Tá? E, assim, para os adeptos das teorias da conspiração, é possível identificar alianças entre crime cibernético e as facções ligadas ao narcotráfico e ao terrorismo, porém faltam evidências concretas para comprovar a veracidade das denúncias. De qualquer forma, não resta dúvidas de que a internet é uma ferramenta para a troca de informações do âmbito do tráfico e do terrorismo. Inclusive, ao contrário de muitas empresas, eles já vêm mostrando, pessoal, que sabem utilizar técnicas de segurança como a criptografia para blindar o tráfego dos seus dados. Tá? Então, eles têm conhecimento técnico. Pessoal, seja qual for o agressor, existe uma tática que todos eles compartilham. Todos eles compartilham. Seus crimes só são viáveis por conta das fragilidades do sistema de segurança. Antes da concretização do ataque, os invasores fazem um estudo detalhado sobre a vítima, procurando pontos vulneráveis em diferentes níveis. Tá? Então, eles fazem uma pesquisa antes. Pessoal, olha só, a utilização de produtos obsoletos entre os principais criadores de brechas. Não são poucos os casos que dispositivos defasados são peças responsáveis pela insegurança dos dados, gerando oportunidades para diversos ataques. Falhas na implementação e configuração do sistema também não ficam atrás. Elas frequentemente abrem as portas das redes para a entrada de visitantes indesejados. Pessoal, veja, por exemplo, os casos em potencial de detecção de mecanismo não é compatível com a importância dos dados que protegem. Quando peca por exagero, os sistemas encontram excesso de ameaças, dispersando esforços na análise de alarmes falsos. Nesses casos, é comum que o administrador esteja tão empenhado em peneirar os alertas que não consiga identificar os verdadeiros ataques. Tá? Como já estudamos, todas as técnicas de segurança devem estar em sintonia, pessoal, com o grau de proteção que as informações demandam. A criptografia não foge à regra. A escolha de um tamanho equivocado para a chave pode provocar muitos transtornos. Quando a chave é pequena demais para o nível de confidencialidade exigido, o trabalho dos crackers é facilitado. Eles usam, entre outras estratégias, força bruta, tomando por base informações pessoais e outras pistas para descobrir o código, tá? O código para entrar no sistema. Os dados são inseridos em um software que testa inúmeras permutações para quebrar a chave. Outro programa usado pelos crackers chama-se Keylogger, tá? Keylogger.
Seu uso legal destina-se, por exemplo, ao monitoramento de produtividade dos funcionários, tá? O uso legal desse sistema, desse software. Com base na quantidade de dígitos produzidos durante o dia, os chefes podem avaliar o desempenho dos seus empregados. Porém, a ferramenta também caiu em mãos erradas. Hoje em dia, o software é usado para roubar senhas e números de cartões de crédito. Como ele monitora tudo que é digitado, os chamados keyloggers ajudam os criminosos na captura dos dados da vítima. Já existem anti-spyware, firewalls e antivírus que impedem a instalação não autorizada de keyloggers. Mas a falta de conscientização de muitas empresas continua garantindo o sucesso das operações criminosas. Tá? É uma técnica muito utilizada, o chamado keylogger. Pessoal, infelizmente, às vezes o desenvolvimento da segurança da informação é um feitiço que vira contra o feiticeiro. O keylogger não é o único caso. Outros dispositivos bem intencionados também vêm sendo empregados, tá? Contra as empresas. Veja, por exemplo, o packet sniffing. Tá? Packet sniffing. Tradicionalmente, ele serve para diagnosticar problemas, seu funcionamento e comparável ao de um filtro, tá? Mais ou menos como um filtro. Ele monitora o fluxo de dados, podendo inclusive capturar pacotes suspeitos. Como era de se imaginar, os vilões cibernéticos não ficam alheios à nova tecnologia. Uma vez instalada na máquina, eles a utilizam secretamente para obter informações confidenciais, como senhas, tá? A senha pessoal, sabe? Então, pessoal, essa ação criminosa torna visível a vulnerabilidade dos sistemas. Os ataques físicos e virtuais e a sua infraestrutura têm servido para ressaltar a necessidade de atualização constante dos dispositivos de segurança. Hoje, mais do que nunca, tornou-se primordial evitar que os vilões cibernéticos concretizem suas ações em todos os seus níveis. Tá? Pessoal, é importante, é preciso tomar medidas eficientes para impedir o monitoramento não credenciado das redes. Afinal, é nesse estágio em que os crackers conseguem as informações necessárias para arquitetar a invasão e inserir códigos mal intencionados nas redes. Então é necessário ter esse cuidado com a segurança da informação. E aí, pessoal, tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Na próxima aula continuaremos esse assunto super importante sobre a segurança da informação. Bons estudos e até a próxima.